A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. O assunto, irmãos, do vídeo de hoje será qual é a ciência que vai se multiplicar no tempo do fim, segundo as profecias de Daniel. Irmãos, quando muitos irmãos examinam o verso 4 do capítulo 12 de Daniel, onde fala que a ciência se multiplicará, irmãos, muitos entendem que essa ciência que está falando aqui, nesse verso, muitos irmãos entendem que é a ciência que corresponde à tecnologia, medicina, né? Aviões que são criados, computador. Então, muitos entendem, né, que essa ciência que vai se multiplicar, que é falado aqui no livro de Daniel, está relacionado, irmãos, à tecnologia, né? A criação de avião, de carro, né? Ao avanço da medicina. Porém, irmãos, eu quero mostrar nesse vídeo que essa interpretação está errada, né? Ela não é coerente, porque a ciência que vai se multiplicar nos tempos do fim, que fala aqui nas profecias de Daniel, irmãos, está se referindo ao conhecimento das profecias, certo, irmãos? A palavra ciência, irmãos, não quer dizer bem tecnologia, né? Essa ciência que nós vemos como a medicina. A palavra ciência, irmãos, ela nos fala sobre conhecimento. Então, essa ciência aqui que vai se multiplicar no tempo do fim, né, segundo as profecias de Daniel, está falando, irmãos, do conhecimento das profecias. A igreja, irmãos, vai ter que ter o conhecimento das profecias para estar falando da palavra de Deus para o mundo, para estar alertando o mundo, irmãos, para não adorar, né, o Deus do anticristo, né, para não adorar a besta, né, e não ser julgado no lago de fogo, para não passar ali pelos cálices da ira, né. Então, irmãos, eu quero aqui pegar um dicionário, mostrar para os irmãos que a palavra ciência, ela fala de conhecimento, ciência significa conhecimento. Então, essa ciência que vai se multiplicar, depois nós vamos voltar aqui e vamos ler o verso, né, de Daniel, onde fala sobre isso. Essa ciência que fala aqui está falando do conhecimento das profecias, e não da ciência, né, que nós vemos aí, a tecnologia, certo? Então, eu vou aqui mostrar um print de um dicionário, né, do Dício, onde explica o que é ciência. Então, os irmãos, nota aqui, ó, daqui é um aplicativo, ele chama Dício, é um dicionário. É aqui, ó, nesse ponto 1, ó, conhecimento profundo sobre alguma coisa. Então, irmãos, ciência é sinônimo de conhecimento, de um conhecimento profundo sobre alguma coisa. Então, essa ciência que vai se multiplicar ali no tempo do fim, irmãos, fala do conhecimento profundo das profecias, certo, irmãos? Então, agora eu vou voltar na Bíblia, né? Nós vamos ler ali esse verso onde fala que a ciência vai se multiplicar, e depois nós vamos ler todo um contexto onde os irmãos vão entender que fala ali do conhecimento das profecias, e não da tecnologia que vai avançar. Então, irmãos, aqui com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler Daniel capítulo 12, verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, irmãos, essa ciência aqui que vai se multiplicar, muitos entendem, né, e até prega e ensina por aí que diz respeito à tecnologia. Porém, irmãos, não é a tecnologia, fala do conhecimento das profecias. Tem irmãos que estão pregando por aí que fala das duas coisas, da tecnologia e do conhecimento das profecias. Não, irmãos, nós vamos ler aqui o contexto e nós vamos entender que é o conhecimento das profecias. Ó. Vamos iniciar de novo o verso 4. Ó. E tu, Daniel, fecha essas palavras, quer dizer, o assunto se encerrou ali. E sela este livro até ao fim do tempo. Então, irmãos, esse livro estaria selado até o fim dos tempos, certo, irmãos? Então, irmãos, o que é a ideia de um livro selado? Um livro selado, irmãos, é um livro que ainda não está compreensível, quer dizer, a pessoa não tem compreensão daquilo que está escrito ali. Então, em outras palavras, aqui está dizendo o quê? Que este livro estaria selado até o fim do tempo, né? Então, quer dizer, para muitos, né, as palavras, profecia, estará incompreensível, né?
Aí fala, ó, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Quer dizer, por um lado, até o tempo do fim, esse livro vai estar incompreensível. É um livro selado que ninguém compreende. Só que chegará o tempo que a ciência, o conhecimento das profecias desse livro, irmãos, ela se multiplicaria, quer dizer, aquilo que era um livro selado, sem compreensão, o homem vai passar a entender, vai passar a compreender as profecias. E quando nós compreendermos, nós estaremos revestidos, né? E quando chegar a última semana profética, entenderemos esses assuntos, estaremos revestidos, né, da virtude de Elias e Moisés, estaremos, irmãos, profetizando essas palavras, certo, irmãos? Para os irmãos entender melhor, eu quero fazer essa leitura de novo, só que agora iniciando aqui no verso 2, ó. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui no verso 2, irmãos, está falando do quê? Da ressurreição, né, dos mortos. Uns serão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha o verso 3, irmãos, como é interessante. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Que sábios são esses que vão resplandecer como o resplendor do firmamento, quer dizer, das estrelas? Esses sábios, irmãos, porventura, é aquele que cria computador, avião, carro, né? É aquele que cria tecnologia? Não, irmãos, é os sábios que estarão com a sabedoria da palavra de Deus, que serão sábios, irmãos, nas profecias de Deus, certo? Esses sábios, irmãos, ressuscitarão e resplandecerão como o resplendor do firmamento. O que quer dizer esse resplendor? É o corpo glorificado que nós teremos, irmãos, quando, né, nós ressuscitar no último dia, certo? Então, os sábios resplandecerão. Que sábios são esses? Aqueles que são sábios, irmãos, dentro da palavra de Deus, dentro da profecia. Não é uma sabedoria, né, humana, não é a sabedoria dentro, né, do avanço da tecnologia, ó. E os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Olha aqui, irmãos. E os que muito ensinam a justiça. Quem são esses? Os pregadores da palavra de Deus, irmãos. Esses que no último tempo estará revestido da ciência da palavra de Deus, certo, irmãos? Esses que ensinam a muitos, irmãos, que ensinam a justiça. Esses ensinam a justiça, as profecias, a palavra de Deus. Eles não ensinam a criar computador, a criar tecnologia, nem nada disso, certo? Ó, o verso 4 de novo. E tu, Daniel, fecha essas palavras, quer dizer, estava encerrando ali o assunto, e sela esse livro até ao fim do tempo. Quer dizer, até o fim dos tempos, seria um livro incompreensível, né? Muitos não teriam compreensão, como nós vemos, irmão, que hoje muitos não têm. Certo, irmãos? Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Essa ciência que se multiplicará, mais uma vez eu afirmo aqui, é o conhecimento que os sábios, né, da palavra de Deus vai estar pregando no tempo do fim, irmãos. Certo, irmãos? Então, os irmãos notam que interessante aqui, ó, fala de um livro que foi selado. E lá em Apocalipse, irmãos, os irmãos notam que o Cordeiro que venceu, né, para abrir aquele livro, ele abre um livro que estava selado com 7 selos, irmãos. E quando nós vê a abertura daquele selo, eu não vou entrar em muito detalhe dos 7 selos. Tem um vídeo no canal, os irmãos podem entrar, procurar na playlist e vão encontrar sobre os 7 selos. Os irmãos notam que no primeiro selo aparece aquele cavalo branco, né? O cavaleiro tem um arco, né? Recebe uma coroa. Aquilo ali, irmãos, está nos revelando a aparição do anticristo. Depois o segundo, terceiro e quarto selo vai nos revelar o quê? Guerra, fome, morte. O quinto selo vai revelar, irmãos, a vinda de Cristo, né? Os homens pedindo para as rochas cair sobre si, para se esconder da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Então, é a vinda de Cristo e a ira do Cordeiro, né, e de Deus sobre as nações ímpias, certo, irmãos? Isso é o sexto selo. O quinto selo, irmãos, que eu pulei aqui, ele fala das almas que estão debaixo do altar, né?
que fala daqueles irmãos que estarão sendo mortos, né, no tempo da grande tribulação. Aí depois, no sexto selo, vai falar do quê, né? Da vinda de Cristo, né? E porque fala ali que o sol se escurece, né? A lua, né, se torna negra, né? Como uma crina, não sei se é mais ou menos assim que fala. Isso está conectado à volta de Jesus, que foi falado ali no livro de Mateus. Então, os irmãos notam que aquele livro selado está falando da aparição do anticristo, está falando das consequências do reino do anticristo, que vai ser guerra, fome, morte, né? O quinto selo está mostrando ali as almas, né, que estarão sendo mortas, né, no tempo da grande tribulação. E já o sexto, irmão, selo já nos revela a volta de Cristo e a ira de Deus e de Cristo sobre as nações ímpias. Então os irmãos notam que já está compreensível, né? Aquele livro que está selado, o Senhor Jesus já está revelando. Certo, irmãos? Os irmãos estão entendendo aqui? Essa ciência que vai multiplicar é o conhecimento da palavra, é o conhecimento das profecias. Aqui foi dito para Daniel para ele encerrar as palavras e selar, né, aquele livro. Porém, ali no final de Apocalipse, o anjo já fala para João: não seles as palavras desse livro, né, das profecias desse livro, porque o tempo está... O fim dos tempos está próximo, certo, irmãos? Então nota que o recado que foi dado para João é outro, que o livro já não estava mais selado, né? Já era um livro compreensível, porque Cristo, né, ele abriu aqueles selos, irmãos. Ele deu a revelação para nós, não só, irmãos, dos 7 selos, né, dos selos, mas também sobre a besta, né, sobre as 2 testemunhas, 7ª trombeta, as 7 trombetas. Então os irmãos notam que é isso que eu entendo, irmãos, que é a ciência que vai se multiplicar, o conhecimento da palavra. Só que, irmãos, nós temos que buscar esse conhecimento, nós temos que buscar aprender as profecias também, irmãos. É fácil, não é, irmãos? Eu tenho mais ou menos 18 anos de leitura da Bíblia. De uns 2 anos, 2 anos e meio para cá, que eu estou entendendo um pouco melhor agora a parte de escatologia, né, do tempo do fim. E na medida do que eu aprendo, eu procuro aqui compartilhar com os irmãos. E o meu desejo é que os irmãos aprendam e ensinem a muitos também. Porque, irmãos, o conhecimento da profecia tem que se multiplicar. Para nós, irmãos, se nós alcançar esse tempo, nós estaremos dando testemunho no tempo do fim. E se nós não alcançar esse tempo, quem alcançar vai ter que estar ali, irmãos, para dar testemunho, irmãos, das profecias, certo, irmãos? Então, irmãos, para encerrar aqui, eu quero voltar aqui no capítulo 11 de Daniel, aonde fala um pouco, né, que os sábios, né, cairão para ser provados, né? Esses sábios, irmãos, é aqueles que estarão sendo revestidos da ciência que vai se multiplicar no tempo do fim, ou seja, do conhecimento das profecias bíblicas, certo, irmãos? Então vamos aqui no capítulo 11 de Daniel. Nós vamos ler aqui, irmãos, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, no capítulo 11, no verso 31 em diante. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação assoladora. Irmão, sobre a abominação assoladora e o sacrifício contínuo, não vou entrar em detalhe aqui. Tem um vídeo meu, os irmãos podem acessar a playlist, que chama, né? Qual é o sacrifício contínuo que o anticristo fará cessar na metade da última semana profética, né? E também tem um vídeo meu, irmãos, que eu falo sobre qual é a abominação assoladora, né? De que falou o profeta Daniel. Então os irmãos dêem uma olhada lá na playlist que fala sobre esse assunto. Aqui eu não vou falar muito, né? Que é para não estender muito o vídeo. Ó, verso 32. E aos violadores do concerto, ele aqui, irmãos, está falando do anticristo. Antíoco Epifânio foi uma figura do anticristo, né, que aponta para o anticristo. Como Antíoco Epifânio fez no passado, o anticristo vai fazer no futuro. Então aqui também fala do anticristo. Ó. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, o anticristo. Ó, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Então nós vemos, irmãos, que muitos vão violar o concerto santo, né? Que é a graça de Cristo, irmãos. Lá no passado, né, na época de Antíoco, muitos violou o concerto da época, referente à lei.
E no tempo do fim, o anticristo vai fazer muitos, irmãos, profanar o novo concerto que Cristo fez, né, com nós mediante o seu sangue, ó. E aos violadores do concerto, quer dizer, aqueles que se apostatar e violar o concerto santo, ó, com lisonjas perverterá. Quer dizer, muitos vão apostatar, muitos, irmãos, vão ser pervertidos, né? Vai cair na lábia do anticristo, ó. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará. Por que, irmão, se esforçará? É tempo de grande tribulação. Teremos que ser forte e a nossa força virá do Senhor, certo? Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas, ó. Ó, e os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Que sábio é esses, irmãos? É o sábio que cria computador, celular, internet? Não, irmãos, é aqueles que são sábios dentro da profecia, que vai estar dando testemunho para o mundo, não adorar a besta e nem servir o Deus do anticristo. Ó. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias, mas não para sempre, irmãos, por muitos dias, mas não para sempre. Aqui é o tempo de grande tribulação. O povo sábio, irmãos, que somos nós, né, revestido da virtude, né, do poder de Deus, estaremos ensinando a muitos, mas cairemos pela espada, passaremos pela grande tribulação, muitos seremos traídos, levados a cativeiro, seremos mortos, né, por muitos dias, mas não para sempre, porque o Senhor Jesus, ele retornará, irmãos, ele porá um fim nisso. Ó, verso 34. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, ó. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos, ó, até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Certo, irmãos? Quando que a ciência vai se multiplicar? No tempo do fim. O que nós leu ali para Daniel encerrar aquelas palavras, selar o livro até o tempo do fim? Muitos correrão de uma parte para a outra, né, buscando entendimento, sabedoria, e a ciência se multiplicará. No tempo do fim, irmãos, Deus vai derramar a abundância do conhecimento das profecias para nós profetizar para os povos, né, para nós alertar o mundo para não seguir o Deus do anticristo. Porém, irmãos, fala aqui bem claro, ó, verso 33, e os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada, certo? Passaremos pela grande tribulação, mas o Senhor, irmãos, passará conosco, será com todos nós e nos dará força. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido, né, que é o meu modo de entender. Essa ciência que vai se multiplicar não está falando de tecnologia, está falando do conhecimento das profecias, irmãos. Irmãos, e nós, Deus, já está derramando abundância de conhecimentos, né? O livro de Daniel tem uma conexão muito grande com as profecias do Apocalipse. Não só o de Daniel, mas todos os profetas, né? São necessários nós entender para entender o Apocalipse. Mas um dos livros é o livro de Daniel. Por exemplo, nós entendemos, irmãos, sobre a última semana profética. Na última semana profética, o príncipe que há de vir, que é o anticristo, faz aliança com muitos por uma semana, que corresponde a 7 anos proféticos. Na metade da semana, ele faz cessar o sacrifício de manjar, né? Ou seja, não aquele da lei, mas a realidade, né, desse sacrifício. Ou seja, a pregação do evangelho, a oração, a adoração ao Deus verdadeiro. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso nos fala da abominação assoladora, né? Do falso Deus que o anticristo vai fazer, né? Na metade da última semana profética, vai querer impor que o homem adore, irmãos, né? E nós não vamos adorar, nós vamos nos manter fiel a Deus, mas muitos vão se apostatar, irmãos. E nós precisaremos ser sábios, irmãos, entendido das profecias, irmãos, para poder ensinar os povos. Como eu disse, irmãos, nós não aprendemos tudo de uma vez, mas aos poucos nós estamos aprendendo. Eu aqui dei um exemplo da última semana profética, né? Os irmãos notam que as duas testemunhas, ela profetiza por 1260 dias, né? Sem sofrer dano. É a igreja profetizando nos 3 anos e meio primeiro, porque 1260 dias corresponde a 3 anos e meio.
Os irmãos notam que em 13 de Apocalipse fala que a besta ela recebe autoridade para agir por 42 meses e perseguir e vencer o povo santo. 42 meses, irmãos, 3 anos e meio, está relacionado à segunda parte da última semana profética. O corpo das duas testemunhas, irmãos, depois que a besta se levanta do abismo e persegue e mata elas, estará estirado na praça da grande cidade, né? Que fala ali de Jerusalém, porque fala onde seu Senhor foi morto. Cristo foi morto em Jerusalém. Então fala, irmãos, que o corpo dela estarão estirados ali na praça por 3 dias e meio. Não são 3 dias e meio literais. Os irmãos parou para perguntar por que são 3 dias e meio, não 4 dias redondos e nem 3 dias redondos, mas 3 dias e meio. 3 dias e meio, irmãos, é a metade de uma semana. Corresponde à segunda parte da última semana profética, certo, irmãos? Então nós vemos a conexão da última semana profética com as profecias do Apocalipse. Quando nós catamos o capítulo 7 de Daniel, se eu não estou enganado, nós vemos, irmãos, que o quarto animal ele tem 10 chifres, se levanta um chifre pequeno, né, que domina sobre eles, e o povo santo é entregue na mão desse chifre pequeno, que revela o anticristo por um tempo, tempos e metade de um tempo, quer dizer, 3 anos e meio. Os irmãos notam como hoje essas coisas já estão ficando compreensíveis, irmãos. Deus já está abrindo esse livro que estava selado para nós. Deus já está trazendo compreensão para nós. Deus já está começando aos poucos a derramar a ciência da profecia, da palavra de Deus na nossa vida. Certo, irmãos? E os irmãos notam que aquele animal ele tem 10 chifres e um domina sobre eles. E os irmãos notam que a 7ª cabeça da besta tem 7 chifres e entrega todo o seu poder e autoridade à besta. É a mesma revelação do quarto animal, irmãos, certo? Os irmãos notam que o livro de Daniel fala que o reino da besta será um reino dividido. Os irmãos notam que em 11 de Daniel fala que o rei do norte e o rei do sul, né, ali dentro do Oriente Médio, tentará fazer aliança, porém essa aliança não dará certo, irmãos. E no meio, né, desses conflitos entre o rei do norte e o rei do sul, vai aparecer o homem vil, que aponta para quem? Para o anticristo. Então, irmãos, esses são uns dos exemplos que eu estou dando aqui. Essas palavras, irmãos, aos poucos, já está ficando compreensível. Esse livro selado, irmãos, o que é um livro selado? Um livro que é incompreensível. Aos poucos, irmãos, já está se tornando compreensível na nossa vida. Nós temos, irmãos, que nos esforçar, examinar as escrituras, as profecias, né? Como eu falei anteriormente, eu tenho mais ou menos 18 anos de leitura da Bíblia. Há 2 anos, 3 anos mais ou menos para cá que eu estou tendo esse entendimento, irmãos. Então, irmãos, não desanima na leitura das escrituras. O entendimento, irmãos, não vai vir de um dia para o outro. Os irmãos vão precisar ser pacientes, mas com o tempo os irmãos vão colher o entendimento. O que os irmãos estão plantando hoje, né, ao examinar as escrituras, os irmãos vão colher amanhã. No dia de amanhã, o entendimento e o conhecimento da palavra de Deus será abundante na vida dos irmãos, se os irmãos se esforçar para compreender os mistérios de Deus. Então, irmãos, eu quero deixar aqui esse conselho, né? Eu entendo que essa ciência que vai se multiplicar diz respeito ao conhecimento das profecias. Então, irmãos, o conselho que eu dou, vamos examinar, irmãos. Nós não vamos aprender nada do dia para a noite, é claro. Mas com o tempo, irmãos, aos poucos, Deus vai nos dar o conhecimento, irmãos. E quando o anticristo aparecer, o apóstolo Paulo falou que a vinda do iníquo é com toda sorte de prodígio. O anticristo, irmãos, ele vai vir fazendo milagre, maravilha, e aqueles, irmãos, que não tiver entendimento, vai cair, vai acompanhar o anticristo, o falso Deus dele. Porém, irmãos, aqueles que conhecem o seu Deus fará proezas, como está escrito aqui onde nós lemos, né? Então, irmãos, vamos buscar o conhecimento da palavra de Deus. Por mais que pareça que vai demorar para chegar a esse conhecimento, dia após dia, Deus vai acrescentar um pouquinho na nossa vida, né? Então, irmãos, vamos nos esforçar. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Espero que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento e edificação na vida dos irmãos. Peço para os irmãos compartilhar esse vídeo, deixar um like, né, para ajudar a fortalecer o canal, né? Se inscrever no canal, caso os irmãos não for inscrito, né? E na medida que os irmãos aprender, né, esses assuntos, compartilhe com mais pessoas, com seu vizinho, com seu colega de serviço,
com aquele que estuda com você na escola, certo, irmãos? Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui. Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.